É impressionante como o Campeonato Brasileiro não dá um minuto de sossego. A cada rodada, a tabela muda, as posições se embaralham e os torcedores vivem uma montanha-russa de emoções. Ontem, por exemplo, quem acompanhou Bahia e Cruzeiro, como eu, sabe bem do que estou falando. O jogo teve aquele roteiro que parecia favorável ao Palmeiras, mas no fim das contas, terminou de um jeito que poucos esperavam. O Bahia abriu o placar com um golaço do Jean Lucas, e naquele momento, o torcedor palmeirense já se animava. Beleza, o Cruzeiro continua atrás mesmo com o Palmeiras tendo jogos a menos. Mas não demorou muito para o time mineiro empatar com um gol do Sinisterre. No finalzinho do jogo, Gabriel Barbosa virou o placar e decretou a vitória cruzeirense na Fonte Nova. Um balde de água fria em quem estava contando com esse tropeço para manter o Verdão em segundo lugar. Com esse resultado, o Cruzeiro retomou a segunda colocação do Brasileirão, ultrapassando o Palmeiras. Agora, o Flamengo lidera com 50 pontos, o Cruzeiro vem logo atrás com 47 e o Palmeiras aparece na terceira posição com 46. A diferença é curta, é verdade, mas a preocupação mora nos detalhes. O Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro e um jogo a menos em relação ao Flamengo. Ou seja, apesar da queda na tabela, o time ainda está muito vivo na disputa pelo título. Só que não dá para vacilar. A cada ponto perdido, a briga lá no topo vai ficando ainda mais embolada. E quando a gente fala de jogos atrasados, vem mais uma dor de cabeça, a data que a CBF escolheu para o confronto entre Palmeiras e Juventude. Esse jogo, válido pela 12ª rodada, foi remarcado para o dia 11 de outubro, às 7 horas da noite, no Allianz Parque. O problema é que essa data cai bem no meio de uma data FIFA, que vai de 6 a 14 de outubro. Ou seja, o Verdão pode entrar em campo cheio de desfalques por conta de convocações para as seleções nacionais. É claro que o torcedor já se preocupa com isso, afinal de contas, perder jogadores-chave em um momento tão importante pode custar caro. Só para ter uma ideia, há nomes que podem ser convocados com certa frequência: Gustavo Gomes pela seleção paraguaia, Piquerez e até mesmo o jovem Emiliano, que também pode pintar com a camisa do Uruguai. Ramon Sosa, outro paraguaio, também está no radar. E se a seleção brasileira resolver dar uma chance a alguém do Palmeiras, o prejuízo pode ser ainda maior. Andréas Pereira, por exemplo, pode entrar na lista, dependendo do técnico da vez. E tem quem já especule até o nome do Vitor Roque pintando numa convocação futura. Com esse cenário, o time pode ter uma lista considerável de baixas exatamente num jogo decisivo que pode interferir diretamente na briga pelo topo da tabela. O mais curioso é que, mesmo diante de toda essa situação, a diretoria do Palmeiras não demonstrou incômodo com a escolha da data. Segundo informações internas, o clube entende que essa era uma possibilidade desde o início, especialmente com os ajustes necessários por causa do Mundial. O Verdão teve 2 jogos anulados justamente por causa dessa participação internacional e, desde então, já se cogitava que o calendário poderia empurrar esses compromissos para janelas complicadas como a da data FIFA. Para o clube, é melhor antecipar do que correr o risco de empurrar o Brasileirão até o final de dezembro, o que poderia conflitar com o torneio intercontinental, caso o Palmeiras conquiste a Libertadores. Dentro desse contexto, o técnico Abel Ferreira também deve adotar uma postura tranquila em relação à decisão da CBF. Se o clube está alinhado e já esperava algo assim, não faz sentido criar polêmica em coletiva ou colocar pressão desnecessária sobre os jogadores. A prioridade agora é trabalhar com as peças que tiverem à disposição e garantir os pontos dentro de campo. A missão não é fácil, mas a competitividade do elenco palmeirense pode fazer a diferença nessas situações adversas. E não para por aí. Além desse confronto com o Juventude, o Palmeiras ainda tem outro jogo atrasado para cumprir, o clássico contra o Santos, fora de casa, válido pela 13ª rodada. A CBF ainda não definiu uma nova data para esse duelo, mas é mais um compromisso que pode ser crucial na reta final do campeonato. Dependendo de quando esse jogo for remarcado, o Verdão pode se ver numa sequência intensa, com jogos decisivos em pouco tempo, o que exigirá ainda mais do elenco em termos físicos e emocionais. Enquanto isso, no campo, o Palmeiras segue se preparando para mais um grande desafio. O foco agora se volta para a Libertadores, com um confronto de peso contra o River Plate.
O jogo de ida será nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, na Argentina, e a expectativa é enorme. O Palmeiras realizou um treino forte ontem, com foco tático em campo reduzido, mostrando que a comissão técnica não está poupando esforços para chegar pronta para esse duelo decisivo. As informações mais recentes indicam que o meio-campista Richard Rios, conhecido por sua intensidade e vigor físico, deve ganhar uma chance no time titular. Abel Ferreira tem gostado do desempenho do jogador nos treinamentos e pode apostar nele para reforçar o setor central diante dos argentinos. O planejamento da comissão técnica é de fazer o último treino aqui no Brasil e só depois embarcar para Buenos Aires. Ainda não foi confirmada nenhuma atividade em solo argentino antes da partida, então a ideia é chegar, concentrar e focar exclusivamente no jogo. O Verdão sabe da dificuldade que é enfrentar o River em seus domínios, mas confia na força do seu elenco e no bom momento de algumas peças-chave do time, como o Vitor Roque. Aliás, falando em Vitor Roque, não tem como deixar de destacar o que esse garoto está jogando. Os números dele são impressionantes e mostram como ele evoluiu desde que chegou ao Palmeiras. Segundo dados do SofaScore, entre os jogadores sub-20 das 10 ligas mais populares do mundo, Vitor Roque é o que mais marcou gols desde sua estreia pelo Verdão. Ele já balançou as redes 10 vezes, ficando à frente de nomes badalados como o do PG e Lamine Yamal, do Barcelona. Além disso, ele também é o segundo com mais participações diretas em gols, com 14 no total, atrás apenas de Yamal, que tem 17. Isso mostra que o menino não está apenas finalizando bem, mas também sendo decisivo nas construções ofensivas. E o mais interessante é que boa parte dessa evolução passa pelo trabalho psicológico que o Palmeiras tem feito com o atleta. Ele mesmo revelou que o apoio da psicóloga do clube tem sido fundamental nesse processo de adaptação e crescimento. Em um cenário onde a pressão é enorme, especialmente para jovens promessas, ter esse tipo de suporte faz toda a diferença. E o resultado está aí. Vitor Roque virou peça fundamental no esquema do Abel, seja com gols, movimentação ou intensidade. Mesmo quando não marca, é comum vê-lo se destacando por sua entrega em campo, pressionando os zagueiros, participando da marcação alta e criando espaços para seus companheiros. A parceria dele com Flaco Lopes tem funcionado muito bem e parece ser o caminho certo para os próximos jogos. Com tudo isso em mente, a expectativa é de que Abel mantenha a dupla titular contra o River Plate. Afinal, se está funcionando, para que mexer? A velha máxima do futebol diz que time que está ganhando não se mexe, e nesse caso parece fazer todo sentido. Vitor Roque vive uma fase iluminada, Flaco tem sido eficiente, e juntos eles têm causado dor de cabeça nas defesas adversárias. Se o Palmeiras quiser sair da Argentina com um bom resultado, vai precisar exatamente dessa combinação de talento e garra lá na frente. E o que mais chama a atenção nesse momento do Palmeiras é justamente essa combinação entre talento jovem e uma estrutura muito bem consolidada. O clube não só revela jogadores como também sabe como inseri-los no elenco profissional da forma correta, sem pressa, mas também sem desperdiçar oportunidades. O caso do Vitor Roque é um reflexo disso. Quando chegou, ele não foi lançado imediatamente como titular absoluto. Passou por um processo de transição, entrou em momentos específicos e foi ganhando minutagem aos poucos. E mesmo nos jogos em que não atuava os 90 minutos, era possível ver ali o potencial sendo moldado. Com confiança, sequência e respaldo técnico e psicológico, hoje ele é uma das grandes promessas do futebol brasileiro, com números que colocam ele entre os principais nomes da nova geração no cenário internacional. E por falar em jovens, não dá para esquecer do impacto que o Palmeiras tem causado não apenas no futebol brasileiro, mas também no olhar dos clubes europeus. A forma como o clube organiza suas categorias de base, desenvolve talentos e consegue integrá-los ao profissional tem chamado a atenção de gigantes da Europa. E não é à toa que, nos últimos anos, o Verdão tem se tornado um dos maiores celeiros de craques do continente. Jogadores como Endrick, Danilo, Gabriel Menino e o próprio Vitor Roque são apenas alguns exemplos de como esse processo tem sido eficaz. A diretoria palmeirense entende que o investimento na base é tão estratégico quanto a contratação de reforços já consolidados. E o resultado aparece não só em campo, mas também nos cofres do clube, que tem conseguido realizar vendas milionárias sem comprometer o desempenho esportivo.
Mas voltando à sequência decisiva que o time tem pela frente, é impossível ignorar o peso que o confronto contra o River Plate carrega. Estamos falando de uma rivalidade recente, mas intensa, marcada por confrontos memoráveis na Libertadores. E mais uma vez, os dois gigantes se encontram em uma fase de mata-mata, com uma vaga nas semifinais em jogo. Do lado argentino, o River vem tentando se reencontrar com seu melhor futebol, ainda sob o comando do técnico De Michelis, que enfrenta críticas internas pela falta de consistência da equipe em jogos grandes. Já o Palmeiras chega mais organizado, com uma identidade bem definida e um elenco que se conhece há tempos, mesmo com algumas peças novas se destacando, como é o caso do próprio Roque e do Flaco. O primeiro jogo será fora de casa, em um ambiente hostil, com a torcida adversária pressionando desde o aquecimento. E é justamente nesses cenários que o Palmeiras costuma crescer. A mentalidade construída por Abel Ferreira ao longo desses últimos anos fortaleceu o grupo para encarar qualquer adversário, em qualquer estádio. Já vimos isso acontecer antes. A solidez defensiva, a capacidade de controlar o ritmo do jogo e a eficiência nos contra-ataques são armas que podem ser decisivas em Buenos Aires. É claro que o River tem qualidade, tem história, mas o Palmeiras já provou que sabe jogar esse tipo de confronto. A chave vai ser manter o foco, não cair em provocações e explorar os espaços que o time argentino costuma deixar. O Abel, inclusive, tem sido muito estratégico na forma como prepara o time para esses grandes jogos. Os treinos com campo reduzido, simulações de pressão, jogadas ensaiadas e foco tático mostram que a comissão técnica estuda cada detalhe do adversário. Nada é deixado ao acaso. A possível titularidade do Evangelista é um exemplo disso. É um jogador que oferece intensidade, chegada na área e boa capacidade de recomposição, o que pode ser útil para neutralizar o meio-campo do River e ainda dar suporte ao ataque. Não é à toa que ele vem sendo testado com frequência nos treinos mais recentes. A dúvida agora é saber se o Abel vai manter a base que vem jogando ou se fará ajustes pontuais de acordo com a característica do adversário. Enquanto isso, fora de campo, o clima também vai esquentando. A torcida palmeirense já comprou mais de 15 mil ingressos para o jogo da volta no Allianz Parque. A expectativa é de casa cheia, com o estádio pulsando para empurrar o time rumo à semifinal. Esse tipo de ambiente tem feito a diferença em jogos decisivos. O torcedor entende o papel que tem nesses momentos e transforma o Allianz em um verdadeiro caldeirão. É esse tipo de atmosfera que o Palmeiras vai precisar na próxima semana, mas antes disso, precisa fazer uma boa apresentação na ida para voltar para casa com alguma vantagem. Seja um empate com gols, seja até mesmo uma vitória mínima, qualquer resultado positivo pode ser determinante para o desfecho do confronto. E se tem algo que pode ser um fator-chave nesse duelo é a tranquilidade emocional. O Palmeiras aprendeu a lidar com a pressão. Já passou por finais, reviravoltas, decisões nos pênaltis e jogos em ambientes extremamente hostis. Isso criou um time casca-grossa, que não se abala com facilidade. A liderança de jogadores como Gustavo Gomes e o Everton, a experiência de Rafael Veiga e a coragem dos mais jovens criam um equilíbrio raro em equipes sul-americanas. É uma mistura de juventude e experiência que, quando bem alinhada, vira uma arma poderosa em qualquer competição. Agora, voltando ao Campeonato Brasileiro, fica claro que a missão do Palmeiras não vai ser nada fácil. A sequência de jogos apertada, a possibilidade de desfalques nas datas FIFA e o acúmulo de decisões nos 3 torneios que o time disputa exigem muito mais do que qualidade técnica. É uma verdadeira maratona, onde cada erro pode custar caro e cada ponto pode ser decisivo. A comissão técnica já sabe disso e, por isso, tem tentado rodar o elenco de maneira inteligente, preservando fisicamente os atletas sem perder a competitividade. É um equilíbrio difícil de manter, mas fundamental para quem quer brigar por todos os títulos até o fim da temporada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O Palmeiras, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro, pode estar prestes a enfrentar uma das crises mais graves de sua história recente. Rumores que circulam nos bastidores do futebol paulista apontam para um suposto caso de doping coletivo envolvendo jogadores do elenco principal.
Fontes próximas à diretoria garantem que investigações preliminares indicam a possibilidade de uso de substâncias proibidas durante treinos e partidas, o que, caso seja confirmado, poderia gerar punições severas por parte da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e da Agência Mundial Antidoping, WADA. O burburinho começou a ganhar força após a divulgação de informações não oficiais sobre exames antidoping que teriam mostrado resultados atípicos em mais de um atleta do clube. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já provoca apreensão entre torcedores e dirigentes, que temem não apenas a perda de pontos em competições nacionais e internacionais, mas também o abalo na imagem do clube, que nos últimos anos se consolidou como uma potência dentro e fora de campo. No Palmeiras, o clima nos bastidores é de cautela. Fontes internas afirmam que a diretoria está buscando assessoramento jurídico e médico para lidar com a situação, enquanto tenta controlar a especulação na imprensa e nas redes sociais. Entre torcedores, a reação é mista, enquanto alguns clamam por uma investigação rápida e transparente, outros demonstram descrença, acreditando que a história pode não passar de um rumor exagerado. Especialistas em direito esportivo lembram que casos de doping coletivo são raros, mas não inéditos, e podem resultar em sanções que vão desde multas pesadas até a exclusão de competições, dependendo da gravidade e da comprovação das irregularidades. Além disso, a situação pode afetar diretamente negociações de jogadores, patrocínios e a própria moral do elenco. O Palmeiras, até o momento, mantém silêncio absoluto sobre o caso, mas fontes indicam que uma nota oficial pode ser divulgada nas próximas horas. Enquanto isso, a expectativa entre a torcida e os profissionais de imprensa é enorme, e o assunto promete dominar as pautas esportivas nos próximos dias. A verdade sobre esse suposto doping coletivo pode transformar a temporada do Verdão e alterar o cenário do futebol brasileiro de maneira inesperada, deixando todos atentos aos próximos capítulos dessa polêmica que já começa a dar o que falar. Se confirmado, o episódio pode entrar para a história como um dos maiores escândalos do futebol nacional, colocando o Palmeiras sob os holofotes de uma investigação que nenhum torcedor gostaria de ver. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!